E eu quero partilhar com você uma palavra que eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Provérbios 13, 12. Vou pedir que projete aqui para mim. Não sei quem é da mídia aí que vai pregar comigo. Provérbios 13, 12. Semana passada nós falamos acerca de uma nova estação que entrou. A estação da primavera. E sabe, queridos, para adentrarmos de fato algo novo que o Senhor tem para nós, algo grandioso que o Senhor tem, o cumprimento de promessas para nós, eu e você, precisamos viver uma realidade, que é a realidade que Deus projetou. E essa realidade é de sermos pessoas inteiras. Então hoje eu quero partilhar com você sobre ser uma pessoa por inteiro. Deus não chamou você e a mim para sermos alguém pela metade. E às vezes a gente é pela metade, irmãos. Às vezes a gente é pai pela metade, às vezes a gente é mãe pela metade, às vezes a gente é servo de Deus pela metade. Muitas coisas que a gente de fato não está inteiro naquilo que deveríamos estar. E em Provérbios diz que a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore da vida. Em algumas versões vai dizer que aquilo que o coração anseia e não recebe causa doenças na alma. A alma fica doente, mas que quando as nossas orações são atendidas, há uma vida que floresce dentro da gente. O que a sabedoria de Provérbios está nos ensinando? Ela está dizendo para mim e para você que às vezes a gente espera tantas coisas, né, querido? E às vezes não vê acontecer. Tem coisas, anos até na sua vida, que você orou e não viu acontecer. E tem coisas que você esperou e não aconteceu, e isso gerou em você frustração. Quem nunca, irmãos? Então é isso que ele está dizendo, que a esperança adiada, aquilo que você espera e não alcança, ele tem um poder terrível de trazer doenças para a sua alma. Então nessa noite eu quero dizer para você, Deus chamou a igreja, o povo dele, um povo para ser bem resolvido emocionalmente. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, Tu és maravilhoso. Nessa noite nós nos curvamos diante da Tua palavra, reconhecemos que a Tua palavra é vida para nós, reconhecemos uma necessidade de sermos homens e mulheres bem resolvidos, homens e mulheres que de fato fechem a porta na cara do passado e sejam homens e mulheres inteiros, que não vivam pela metade, mas que de fato sejam entregues ao propósito, aquilo que o Senhor tem e já planejou para cada um de nós. Há muitas pessoas, Pai, muitos servos de Deus, homens lindos, mulheres maravilhosas, pessoas com uma liderança incrível, mas que têm vivido uma vida pela metade. Mas hoje nós queremos declarar que nós aqui da IMCT, nós não queremos viver uma vida pela metade. Nós queremos ser inteiros, plenos, curados, restaurados, alinhados, bem resolvidos emocionalmente. Homens e mulheres que ouvem a Tua voz e obedecem. Pessoas que se inclinam a Ti e reconhecem que em Ti há toda cura para nossa emoção, que em Ti há toda graça para nos alinhar, nos fortalecer e nos fazer florescer nessa estação que nasceu. Em nome de Jesus, fala conosco. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, queridos. Eu sei que você não veio aqui para ouvir a minha voz, mas você veio aqui para ouvir a voz do Senhor. E isso é a maior graça que tem, porque é Ele, né, que quer falar comigo, com você. Então, queridos, eu sinto essa necessidade no meu espírito de partilhar com você essa palavra. Essa palavra nada mais é do que uma necessidade de encerrarmos ciclos. Nós falamos de uma estação nova que entrou, e uma estação nova não entra de verdade se ciclos não forem encerrados.
Se situações ficarem mal resolvidas no passado, situações precisam se resolver. E eu vou dizer uma coisa, até dezembro Jesus vai sacudir você, meu irmão. Jesus vai sacudir a tua casa, Jesus vai sacudir a tua família. Hoje você está aqui, essa palavra é para você, mas essa palavra também é para pessoas da sua casa. E você vai botar para elas assistirem essa semana. E você vai dizer, olha, Jesus está alinhando tudo, Jesus está quebrando tudo, Jesus está botando a gente no canto da parede, encurralando e falando, dessa vez vai. Dessa vez você não vai ficar indiferente não. Dessa vez tudo vai se alinhar e vai resolver. Porque tem coisa que você está orando, deixa eu dizer uma coisa, não vai acontecer, meu irmão. Pastora, que coisa horrível de dizer. Eu só estou te dizendo que não está alinhado à vontade de Deus. Mas sabe o que Deus tem para você? Algo muito melhor e algo muito maior. Então você vai ser alinhado a ouvir aquilo que Deus quer falar com você nesse tempo, para esses dias, para que você de fato seja alguém bem resolvido emocionalmente. Há um tempo, e vocês vão de concordar comigo, essa pandemia ela deixou rastros. Hoje eu não sei você, mas a sessão que eu fui votar em Teresópolis, cheia, né? Muito cheia, irmãos. Quando eu entrei lá, era tanta gente, era tanta fila hoje, né, para votar, e eu vi aquela multidão, me deu assim um negocinho lá dentro, sabe? Eu pensei assim, meu Deus, o Covid acabou mesmo, né, gente? Acabou mesmo. Por quê? Porque essa pandemia deixou rastro. A gente não pensa, né, muito sobre isso, mas rastros emocionais. Pessoas tiveram sequelas terríveis. Até aqueles que acham que não tiveram, tiveram também, irmão. Todo mundo está sequelado. Já vou te falar, tá? Está tudo estranho, tudo é diferente. Porque essa pandemia ela deixou marcas. A psicologia diz que durante 50 anos daqui por diante, está lá um decreto, um estudo psicológico falou isso. Durante 50 anos nós teremos marca dessa questão, dessa pandemia. Foram crianças que nasceram em períodos pandêmicos, bebês que foram gerados em períodos pandêmicos, ficaram 2 anos dentro de casa, não tiveram contato com gente, pais e mães que morreram, cônjuges que morreram, pessoas queridas da família que marcaram pela morte. Teve famílias que foram 5 pessoas da mesma família. Lá em Teresópolis eu fiz muito sepultamento naquele auge. 3 pessoas da mesma família de Covid. Uma semana outra semana outra. Você acha que isso cura em 2 anos, irmão? Acabou a pandemia. Está lá dentro a pandemia. Então são rastros, crianças que ficaram atrasadas. Eu glorifico a Deus, em 2023 a gente está vindo aí com reforço escolar, alfabetização, para atender a comunidade, um projeto lindo que o Senhor está trazendo, e você vai abraçar isso com a gente, amém? Que é um projeto de missão, para alcançar, para cuidar dessa cidade. Então muitas crianças atrasadas. A pastora Suelen, que trabalha na área de educação, estava me falando que as crianças em agosto já estão, né? Já sabem ler, já estão lá. E agora em agosto não sabem ainda. Ainda reflexos de uma pandemia. Adolescentes que ficaram naquela transição de criança e adolescência dentro de casa, 2 anos, irmãos. E agora estão com o emocional abalado. Gatilhos estão acontecendo. Jovens, homens que perderam o emprego. Mulheres. Então, tantas situações que aconteceram, que criou reflexo, e o número de divórcio, o número de briga entre os casais que aumentou, pessoas que não conviviam junto, de repente tinha que ficar lá preso dentro de casa, se olhando, irmão. Foi fácil, não foi? Eu arrumei um cachorro para tentar aliviar lá, tem que olhar todo dia para o pastor Márcio. Pior que ele amou e ficou home office, efetivou na carteira, irmãos, ele é home office. Fica agarrado em mim o dia inteiro, né? Ele tem. Então, queridos, a gente teve que lidar com realidades que está aí, fora as nossas mazelas, que já existiam, já estão aí, querido. Tem muita gente dentro da igreja, liderando, ministrando, pregando, tem muito pastor no púlpito, que é pela metade, meu irmão, que não é uma pessoa resolvida emocionalmente. E a gente olha e fala, fulano é uma bênção. E é uma bênção, você não deixa de ser bênção por isso não, irmãos. Mas você pode ser muito melhor, porque você pode ser uma bênção para você mesmo. Porque quando a gente é pela metade, não é o outro que é prejudicado, não é a gente mesmo, irmão.
Deus está nos chamando para ser um povo, uma igreja santa, gloriosa, sem ruga, sem mácula. E isso fala de um povo que é bem resolvido emocionalmente. Porque o Senhor fala para mim e para você em Tessalonicenses que nós precisamos estar atentos ao corpo, à alma e ao espírito. E aí o povo cristão por muitos anos ficou bitolado em cima de uma religiosidade aonde tudo se resolvia no xalamacheia. E dá uns pulinhos, dá uns sapatinhos. Eu amo, gente, sou do reteté, eu pulo, eu salto, eu amo isso. Mas eu quero dizer, aquilo que é emocional, você não vai resolver com um gritinho, fala, não é isso. Mas existe um poder curador que flui da cruz de Cristo, que é capaz de alinhar o emocional do povo de Deus. E nós não estamos acessando essa cura, irmãos. Os psicólogos são maravilhosos. Se você pode, faça acompanhamento, é bênção. Psiquiatra, glória a Deus por esses médicos, vão ser muito utilizados ainda nesses anos, aleluia. Mas eu quero dizer para você, há um poder curador que flui da cruz, que é capaz de libertar você, de restaurar você e fazer de você um homem, uma mulher inteiro, que flui. E está aqui alguém que muitos anos foi alguém pela metade, irmãos. Eu falo isso com muita propriedade. Em Filipenses 3,13, projeta aí para mim, Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, o apóstolo Paulo falando, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico, avançando para as que estão diante de mim. O problema é esse, que muitas vezes as pessoas não esquecem o que para trás ficaram. Ou melhor, eu vou além, se o apóstolo Paulo fosse escrever isso hoje, ele ia escrever igual eu estou falando aqui, tenho certeza, a gente ia andar tete a tete, que eu ia agarrar nesse homem o tempo todo, para beber dessa fonte. Mas não é só isso, irmãos, é além, porque não é só a pessoa não esquecer, além de não esquecer, a pessoa não resolve. E ela, sem resolver, ela diz, eu não quero saber, é tóxico, eu não quero. E ela segue não resolvendo, carregando cadáveres defuntos, mazela, fede, cheira mal, porque ela está carregando uma podridão de algo que foi destruído lá atrás. Estão entendendo? Amém? A Organização Mundial de Saúde, é muito bom a gente sempre olhar essas pesquisas. Olha só. A Organização Mundial da Saúde aponta que o Brasil está em primeiro lugar no número de pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade. Ah, pastora, crente não. Está aí do seu lado alguém que com certeza sofre com transtorno de ansiedade, com algum nível de ansiedade. O Brasil está em primeiro lugar, irmãos. Me diz se a igreja brasileira não tem que guerrear contra isso? Me diz se nos púlpitos não tem que ser denunciado isso? Se nós, como homens e mulheres de Deus, não precisamos atentar os nossos olhos para isso? Hoje é noite de Santa Ceia, que é a melhor coisa, porque a Santa Ceia é para a gente se alinhar, resolver, pedir perdão, olhar para dentro da gente, ver se a gente tem que liberar alguém, se não tem que liberar. É um momento da gente ficar por inteiro diante do Senhor e ser curado, restaurado, renovado pela graça e pelo favor dele. Então está em primeiro lugar no ranking mundial, irmãos, é ruim demais, né? O Brasil está em primeiro, é muito triste, irmãos. Em pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, o Brasil está em quinto lugar para a depressão e está em oitavo lugar para o número de suicídios. Misericórdia, nós como igreja precisamos tocar no assunto. Em 2014 foi levantado a campanha de Janeiro Branco. Eu não sei se vocês já viram, que é a campanha de pessoas que hoje lutam, né, contra doenças, transtornos psicológicos, doenças emocionais. E nós fizemos esse ano, né, em janeiro, lá na Central de Teresópolis, nós fizemos um mês inteiro de ministrações, de estudos acerca disso. E levamos psicólogos, levamos pastores e trouxeram palavras sobre isso. Eu mesmo preguei sobre isso muito em janeiro. E sabe, queridos, aí quando a gente olha para dentro da gente, e a pergunta que eu quero fazer para você que está aqui hoje, você que já vamos tomar a ceia junto, a pergunta é:
Você se considera alguém resolvido emocionalmente? É para você responder para você. Você se considera uma pessoa resolvida emocionalmente? E antes de você responder isso para você, eu quero que você pense no seu âmbito profissional. Você é uma pessoa resolvida emocionalmente no seu âmbito profissional? Eu quero que você pense na sua casa, no seu ambiente, na sua família. Eu quero que você pense na sua vida religiosa. Eu quero que você pense na comunidade de fé, no seu cotidiano. Você é uma pessoa bem resolvida em todas as esferas da sua vida? Como você lida com as coisas do seu dia a dia no âmbito emocional? Como você lida com as frustrações? Como você lida com as questões que vêm para ferir você? Porque uma pessoa bem resolvida, ela lida muito bem com certas coisas. Curve a sua cabeça, coloque a sua mão sobre o seu coração. Você pode orar assim comigo? Querido Deus, eu me apresento diante de Ti. Eu apresento o meu coração, o meu emocional. E eu te peço que o Senhor Jesus derrame do Teu precioso sangue sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre o meu coração. Que a minha alma seja aquietada pela Tua doce presença, e que a paz do Senhor envolva a minha vida. Amém. Eu e você precisamos fazer esse tipo de oração todo dia, irmãos. Aquietar a nossa alma diante do Senhor. Porque uma alma agitada, alguém pela metade, alguém agitado emocionalmente, ele não consegue nem ouvir o Senhor. Ele não consegue ouvir as direções que o Senhor está dando, aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor quer dele. A mãe do pastor Vinícius foi minha discípula há muitos anos. Frequentava a minha célula e era uma discípula assídua. Uma bênção ela na minha vida. Foi muitos anos uma bênção na minha vida. E é uma bênção na minha vida até hoje, né? Hoje eu falei com o irmão Zé Carlos sobre a saúde. Está bem, já conversamos. Sexta-feira conversei um pouquinho com a Sinéria. E Sinéria, ela tinha uma tirada muito boa. Ela é uma pessoa, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conversar pessoalmente, muito divertida, muito querida. E ela tinha uma tirada muito boa. Ela falava sempre assim na célula para as mulheres mais velhas. Eu botava ela para ensinar a mulherada, né? E ela dizia o seguinte: a vida nossa é igual fase de videogame. Você custa para passar uma fase. Quando você passa, você se alegra que você passou. Mas a fase da frente é pior, com certeza. É mais difícil. É maneiro. Quem já jogou videogame, seja Atari, seja qualquer coisa que você jogou lá atrás, vai entender o que eu estou falando. Então isso é a vida, queridos. E eu vou dizer uma coisa, sabe quando você está jogando videogame? Eu joguei muito videogame quando adolescente. Tem gente que não saiu da adolescência, né? Tem gente que joga videogame até hoje. Tá tudo bem, você está feliz, está tudo bem. Se isso deixa você feliz emocionalmente, amém, tá tudo bem. Mas sabe, queridos, eu me lembro que quando entrava em determinadas fases, você tinha que lidar com o vilão, né? Você tem aquele monstro lá, aquele troço horroroso no final, e você pega todos os macetes para poder lidar. Hoje está tudo moderno, irmão, joga até um com o outro, conectado, o negócio todo. Minha mente não acompanhou esse negócio aí não. Mas o que eu estou dizendo para você é que a fase fica realmente mais difícil. O amadurecimento, as células essa semana foi maravilhoso. A gente falou sobre crescer, né? Não sei se Marcelo e Monique estão aqui. Aí Marcelo estava lá falando, mas da Guito, que não é Vaguito, é da Guito. Vocês riram, mas ninguém me corrigiu, né, irmãos? Semana passada eu falei Vaguito, ninguém me corrigiu. Mas no final todo mundo rindo. Tá tudo bem. A gente estava lá na célula Dani, né? E eles estavam falando lá sobre esse crescimento. Deus nos chamou a gente para crescer, irmãos. Ninguém pode ficar estagnado, até emocionalmente. Porque tem gente que tem 30, 40, 50 anos, mas tem a cabeça tão imatura, a alma tão ferida,
A pessoa não é pela metade não, ela é um terço, porque nem na metade ela está. Não conseguiu. Quanta gente! Em quantas áreas da nossa vida nós somos assim? Porque, gente, convenhamos, tem área da minha vida que eu me garanto. Agora tem área da minha vida que a coisa está capengando aqui também. Porque a gente é tudo igual, a gente como a gente. Não é porque está no púlpito que é diferente. Eu me lembro nesses 9 anos que eu administrei a clínica, agora já pastora, um senhor que era paciente da clínica, ele foi na igreja, na central, e me viu pregar. Ele não era cristão. Quando acabou o culto, ele falou assim para mim: pastora Viviane, você secretariou aquela clínica, administrou aquilo tudo, a gente te viu lá tantos anos. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Aí eu falei assim: pois não, pode fazer. Como que você esteve lá esses anos todos e aquele pessoal não aceitou a Jesus? Aí eu falei assim: Satanás imundo querendo jogar um peso em mim. Fiz igual Matrix, né, irmão? Satanás está se levantando aqui, irmãos. Aí eu falei: não, eu evangelizei, eu falei de Jesus. Então, aí de repente eu me vi, querendo me justificar. Porque eu sei quem eu fui. Eu não fui agente secreto do Espírito Santo lá dentro. Eu falei do Senhor, eu evangelizei, eu orava lá dentro. Tudo que eu tinha que fazer eu fiz. E quem convence o homem do pecado da justiça não sou eu, é o Espírito Santo que faz. Então o que eu estava me sentindo acusada e diminuída? Opa, sinal acendeu. Se eu estou precisando de reconhecimento, eu estou pela metade, irmãos. Se eu estou precisando me justificar, é porque está acontecendo alguma coisa estranha. Eu não estou sabendo quem eu sou em Deus e quem Deus é para mim. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi para mim, boto em prática todo dia, para me tornar uma pessoa inteira para o Senhor. Porque olha só, não tem muito tempo que eu estou inteira não, irmãos. Tem dia que eu estou 70%, tem dia que eu estou inteira. Aí tem dia quando eu vejo que eu estou caindo, eu volto de novo. Então é um processo diário. Então, queridos, quando você começar a perceber que você precisa se justificar, que você precisa falar alguma coisa para agradar alguém, que você precisa ser politicamente correto, sabe aquela pessoa política? Estou aqui com um, estou sorrindo, estou ali com o outro, estou também. Eu estou onde está? A música está tocando, eu danço, porque eu estou a fim de ficar bem com todo mundo. Quando você começa a perceber que você está assim, olha para você, vasculha a intenção do teu coração. Porque se a intenção do teu coração é santa, é boa, passou pela cruz, ela combina com a palavra, então fica aliviado, você não tem que justificar nada para ninguém. Aquela pessoa pode não entender a verdade que você está falando, que você está vivendo, mas você não precisa justificar, porque o teu Redentor, Ele é por você. E aí a coisa vai ficando mais leve, irmãos. E a gente ora. E a gente olha para a gente olha para o outro. Essa semana até postei uma frase, repostei, né? Que uma pastora colocou: antes de você fazer algo por alguém, pense se você gostaria que fizesse isso por você. Simples assim. Só que a pessoa, quando ela é pela metade, ela não pensa, porque ela tem algum nível de ferida, e o ferido fere, sem nem perceber. Abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 45. Que isso era só a introdução, tá? Vocês estão comigo? Gênesis capítulo 45, verso 1. Eu creio, queridos, que é um tempo da gente resolver conflitos agora, para viver o cumprimento das promessas ali na frente. Tem conflitos que, se você não resolver, promessas vão se perder. Você já pensou? Mas Deus quer que você resolva isso aí dentro de você. Diz assim, Gênesis capítulo 45, verso 1. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos:
eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restaram 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservação e sucessão da terra, para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Meu Deus, esse texto é forte demais, irmãos. Vocês aqui todos conhecem a história de José. Acredito que a maioria conhece. Se você não conhece, começa a ler lá a partir de Gênesis 37 e você vai conhecer a história de José. Filho mais novo, de 2 irmãos, ali o filho predileto. Havia uma predileção ali clara da parte do pai, que todo dia fazia questão de exaltar aquele filho. Fez uma túnica linda, colorida, para dar para José. Suscitou um negócio doido no coração dos irmãos de José, porque os textos vão dizer que os irmãos de José chegaram ao ponto de declarar que odiavam José. E de repente, queridos, José foi mandado com 17 anos para o Egito, vendido pelos seus irmãos. Lembra da história? Ele foi lá para vigiar. O pai falou: vai lá, José, vai lá ver onde estão seus irmãos. E quando eles chegaram, olha, o pai falou para ver o que vocês estão fazendo. Eu estou parafraseando o texto. Aí os irmãos de José pegaram: lá vem aquele sem vergonha, linguarudo, fofoqueiro, o queridinho de papai, aquelas coisas, irmão, que tem em toda a família. Às vezes numa proporção diferente, às vezes não está dentro da sua casa, mas tem na parentela. Você sabe, lá da casa da tia, da casa de não sei quem. Mas tem uns negócios, família é família. É uma benção, é maravilhoso. Mas está lá, aquela muvuca. E aí, de repente, José chega e eles falam assim: vamos matar. Gente, olha o nível. Olha o nível. Você sabe que José, ele aponta para Jesus, ele tipifica o Cristo no Antigo Testamento. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia é cristocêntrica em tudo. Então José, ele tipifica Cristo. E naquele momento, José, ele havia tido um sonho. Vocês lembram dos sonhos de José? Dos feixes de trigo se curvando, do sol, da lua, das estrelas se curvando diante dele. E aí ele lá, na inocência, muitos pregadores já pregaram sobre isso, eu não vou ficar repetindo isso, mas muitos pregadores já falaram sobre isso. E aí muitos pregadores falam: José é imaturo. Claro que era imaturo, gente, 17 anos, o que você quer? Tem gente que requer maturidade de alguém com 17 anos. Minha filha findou o ensino médio ano passado e em janeiro, de janeiro a fevereiro, ela pensou em fazer 5 faculdades diferentes, irmãos. Ela ia fazer direito, depois ia fazer psicologia, depois ia fazer música, aí depois ia fazer ação social. Mas era tanta faculdade que por fim eu falei: para tudo, fica em casa, 1 ano sabático, vamos orar, vai fazer curso. Porque isso é um dos maiores erros que às vezes a gente comete. E até às vezes a gente, como pai e mãe, não vamos perder tempo, vamos, e a gente vai empurrando. E muita gente, você que está aqui, às vezes adentrou uma faculdade que não tinha nada a ver. Por quê? Porque não tinha maturidade para escolher. E está tudo bem, irmãos. Como que você vai exigir de um rapaz de 17 anos algum tipo de maturidade que uma pessoa de 30, 40 teria? Não tem como, porque é tudo parte de um estado progressivo de crescimento natural. Nós temos sim muitas pessoas de 15 anos que têm muita sabedoria e têm muita maturidade. Não estou desmerecendo, eu estou dizendo que é normal. Então José,
com 17 anos, contou para o pai, contou para os irmãos. Os irmãos suscitaram mais ódio ainda de José. Como é que agora a gente vai curvar diante de você? Ah, bonitão, tu se acha mesmo, hein? Em todo aquele processo doloroso, José ali é lançado no poço para não ser morto. Porque um dos irmãos fala, não vamos matar, a gente vai ficar com o sangue dele na nossa mão. Não vamos matar, joga no poço, jogou no poço. E José ali é vendido para o Egito. E eles pegam aquela túnica colorida que Jacó havia dado de presente para o seu filho predileto, para o seu filho querido, filho da sua esposa amada. E leva até um pai e diz, olha, seu filho morreu. Gente, que coração é esse, né? Os irmãos de José eram pessoas amarguradas, pessoas feridas, pessoas que nem eram pela metade não, pessoas que eram 10% do que deveriam ser. Porque havia uma malignidade no coração daquelas pessoas. E diante daquilo tudo, gente, José ali é levado, no verso 37, lá no capítulo 37... Olha aqui o versículo 4 do verso 37. Prega aí comigo, gente. Versículo 4 do 37. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no. E não podiam falar com ele pacificamente. Gênesis 37, verso 4. Projeta aqui para mim isso. Olha isso, irmãos. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Eles tomaram ranço de José. Na linguagem atual, sabe quando você toma aquele negócio que você não consegue ouvir a voz nem da pessoa? Tem alguém assim na tua vida que você não consegue ouvir nem a voz? Tomou um negócio. Ontem nós fomos em Teresópolis, aí muitos irmãos da igreja, aí fizeram lá uma reunião, chamaram a mim, pastor Márcio, aquela festa toda. Aí uma irmã, eu falei com elas, irmã, vai no Refinadas. Uma irmã abençoadíssima, espero que ela não esteja me ouvindo. Aí ela falou assim, eu falei, vai no Refinadas. Ela, pastor, não vou não, já tomei ranço. Aí eu falei, como assim tomou ranço? Pastor, você já está amando aquele povo, pastor. Você tirou até o salto lá e pulou de pé no chão no púlpito, pastor. Eu falei, que coisa feia que você não está assistindo o culto da tua igreja, está assistindo o culto lá, né? Estou sabendo. Ah, pastor, eu estou triste mesmo. Porque, pastor, eu estava na esperança que até dezembro você fosse até voltar. Aí eu tirei 10 dias aqui, né, irmãos? Uma irmã, domingo passado, eu saí aqui e falou para mim assim, pastora, eu pensei que você tivesse desistido e ido embora. Gente, vocês já conquistaram a gente, como é que eu vou embora? Vou ficar aqui, agora vocês vão ter que me engolir mesmo. Sabe, queridos, a gente quando toma ranço do negócio, de uma pessoa, a gente não pode ouvir a voz. Olha só, eles vendo que o seu pai amava, isso acontece dentro do trabalho, irmãos. Vê que o patrão honra, o cara que está sendo honrado não tem nada a ver com o negócio, mas você toma um negócio da pessoa. A gente é gente, rapaz. Quem nunca sentiu isso? Aí na igreja, vem cá, fulano agora é líder do ministério tal, fulano agora está lá, a célula de ciclano está bombando. Aí lá dentro você não fala, porque você é crente, né? E a gente tem uma capa para guardar, né? A gente tem uma imagem para zelar, de servo de Deus, homem, mulher cheio do Espírito Santo. A gente não fala, mas lá dentro a gente toma um negocinho. Fala, nem é tão bênção assim. É assim, né? Misericórdia mesmo. Mas olha só, quem nunca, irmãos? Quem nunca? E meio de pastores, é tudo igual, irmãos, é tudo igual. Isso dentro da nossa casa. Você está entendendo como a gente precisa olhar para a gente? Então, no processo de florescer dessa nova estação, ciclos precisam ser encerrados, situações precisam acabar, precisam romper, para a gente ser de verdade essa pessoa por inteiro. Olha o verso 23 e 24, cadê? Desse capítulo 37, olha só. E aconteceu que chegando José e seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-na e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela, graças a Deus.
E depois eles assentaram para comer pão. Eles sentaram para partir o pão depois. Gente, quem para comer está relaxado, está na comunhão. Partir o pão é comunhão. Para o judeu, então, partir o pão. Sabe o que é você tomar ranço de alguém, falar de alguém, fazer algo contra alguém? Porque a gente joga alguém no poço, espiritualmente falando. A gente joga muita gente no poço. A gente joga a gente da nossa casa no poço. É mais fácil, porque no poço eu não estou vendo, está abaixo de mim. Eu jogo lá no poço e na primeira oportunidade eu vendo. Mas vamos comer o pão aqui, vamos bater papo a gente. E eles provavelmente deviam estar partindo o pão. Eu não sei quem já viu o filme José. Algum filme, sei lá o que, novela, alguma coisa. Nessas cenas, geralmente eles estão lá e José está lá gritando: irmãos! Você que achei engraçado, né? Porque quem quer chamar irmão? Eu ia falar seus desgraçados. Que a palavra desgraçado, ela é horrorosa. Mas sabe o que ela significa? Desprovido da graça de Deus. Mas não chama ninguém de desgraçado não, tá? Por favor, que é feio. Mas você acha que é irmãos? Ei, irmãos, por favor. Eu acho horrorosa essas interpretações de José. Porque, eu não sei, ou José ficou calado, chorando, que era um jovem, um garoto. Ou ele falou: por que vocês estão fazendo isso comigo? Para o que vocês vão fazer? O que vocês vão levar? Ficou ali tentando convencer para sair, né, irmãos? E os caras estavam comendo pão. E esse processo que eu estou falando, de ser uma pessoa por inteiro, eu não quero que você foque nos irmãos de José. Mas eu quero que você foque na vida de José. Porque José não era alguém por inteiro para ser um governador do Egito. José não estava preparado para assumir um cumprimento de uma promessa de Deus para a vida dele naquele tempo. José precisou sim ser jogado no poço. Você está passando luta? Você está passando tribulação, o negócio está apertado para o seu lado? Deixa eu falar uma coisa para você. É necessário que você passe por essas coisas para que de fato você seja alguém por inteiro na sua vida. Deus estava construindo em José alguém bem resolvido no seu emocional. Alguém que teria que entender lá na frente que o propósito para ele ser vendido pelos irmãos era algo muito maior, muito além dele, muito além da família, muito além dos irmãos. Era algo para alimentar as nações da terra. Quando nós lemos Gênesis 45, projeta para mim de novo, Gênesis 45, e é o que eu quero dizer para você, porque 3 coisas Deus constrói na vida de José, no processo de fazer dele um homem inteiro. A primeira coisa que Deus constrói na vida de José é o caráter. Quando tudo isso acontece, nós lemos no versículo 45, que lá na frente, acho que no 7 ou no 8, deixa eu ver aqui, no 7 ou no 8, versículo 7, José ele faz um reconhecimento. Ele diz aqui: quem que enviou ele para o Egito? Foi Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quando alguém joga você no poço, quando alguém faz você perder o emprego, quando alguém na igreja difama, quando algo ruim acontece, você sempre tem um nome de um culpado, não tem? A gente não consegue dizer: não, Deus estava nisso. Foi Deus que permitiu essa situação. Olha só que pessoa bem resolvida. Porque ele diz assim: Deus me enviou adiante de vocês para conservar a vossa sucessão na terra. Ele repete: Deus que me enviou várias vezes para os irmãos dele. Não chorem, meus irmãos, não foram vocês. Isso não tem nada a ver com vocês. Foi Deus que permitiu. Deus permitiu porque Ele precisava construir a minha vida como um homem por inteiro, para me tornar o governador do Egito, para me tornar o segundo da casa de Faraó, para me tornar aquele capaz de alimentar as nações da terra durante 7 anos de fome. Deus me trouxe para cá e fez um processo de me construir alguém por inteiro.
Então Deus começa no capítulo 38, volta aí para mim, projeta 38, 2 ou 5, Deus leva José num processo de construir ele o caráter. Você já passou por processo de Deus construir caráter em você? É Deus colocar você em situações, irmão, que você tinha tudo para meter a mão, tá todo mundo metendo a mão, tá todo mundo fazendo um negocinho, tá todo mundo passando à frente, tá todo mundo fazendo um movimento. E você fica tentado. Todo mundo faz, né? Quando José, ele é colocado na casa de Potifar para tomar conta da casa de Potifar, a palavra diz que a casa de Potifar prosperou. Vamos ler até o 5. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era sua... Não é Gênesis 2 não, peraí. Gênesis, onde ele vai administrando a casa de Faraó. Aqui. 39, perdão, não é o 38, é o 39. E José foi levado ao Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda de homens de egípcios, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado para lá. E o Senhor estava com José. Deixa eu dizer para você, nessa tribulação, nessa luta, nesse ambiente que você se sente ofendido, que você se sente de uma maneira que você olha e reconhece, eu não merecia passar por isso. Eu quero dizer para você, de todas as coisas, entenda que Deus está com você. Diz o texto aqui, o Senhor estava com José, foi homem próspero. Gente, você tem noção da pessoa prosperar na casa dos outros? E estava na casa do seu senhor egípcio, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor o prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o puseram sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Gente, olha isso. Os irmãos odiavam, mas o texto diz aqui que Deus, por amor a José, olha só, pode alguém te odiar, porque Deus te ama. E é nisso que você tem que prender, é nisso que o teu coração tem que estar, porque quando nós temos esse entendimento, querido, de fato nós somos alguém por inteiro. Então José, ele ali na casa de Potifar, aí nós conhecemos o que aconteceu. A mulher de Potifar, vendo José, devia ser um rapaz muito bonito, jovem, atraente, vendo que José tinha uma bênção de Deus sobre ele, ela enviada de Satanás, uma pombagira do inferno, começou ali numa sedução em cima de José. Você imagina todo dia para um jovem que está com seus hormônios aflorados, porque ele era jovem, querido. Ele era tentado todo dia. Ou você acha que ele olhava, devia ser uma mulher lindíssima. Você acha que ele olhava e dizia, sai pra lá, tô fora, é ruim, hein? Dentro do coração dele devia ter aquela sensação, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, me ajuda. Porque o texto diz que ele fugiu e aquela mulher ficou com as roupas dele na mão. Você sabe o que é para um jovem administrar a casa do seu Senhor, tudo? E o que é para um jovem dizer não para uma mulher que está ali nua diante dele? Uma coisa é no zap lá uma mensagenzinha, outra coisa é ali em carne e osso, né? Então, queridos, ali Deus começa a trabalhar o caráter de José. Uma pessoa sem caráter, ela nunca vai ser uma pessoa inteira. Então Deus, ele sempre quer trabalhar o nosso caráter. E sabe como o nosso caráter é trabalhado? Quando o nosso caráter é forjado em Cristo Jesus. Ele é o modelo de caráter perfeito. Então eu começo a olhar para Jesus e me encaixar no molde de Jesus, e me encaixar no modelo que é Jesus, e ali o meu caráter vai sendo forjado nele.
E à medida que eu me pareço mais com Jesus e o meu caráter moldado nele, eu vou me tornando aquela pessoa que ele projetou que eu seja. E as promessas dele vão consequentemente se cumprindo na minha vida. Porque há um processo de construção. A segunda coisa que Deus faz para construir é construir a autoridade na vida de José. No 39, verso 20 e 21, por conta desse episódio de José fugir da esposa de Potifar, ele corre. Potifar não tem jeito, diz o texto que Potifar, mesmo não acreditando naquela mulher, para que a reputação dele não entre em xeque, ele tem que mandar José, que ele também amava José, para a prisão. E José, quando vai para a prisão, no versículo, capítulo 39, verso 20 e 21, só projeta para mim. De igual forma acontece, o Senhor de José, Potifar, tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, a sua bondade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Olha isso, querido, deixa eu dizer para você, você pode não estar onde você gostaria de estar, você pode não estar vivendo aquilo que você projetou, aquilo que você sonhou, mas uma coisa é fato, uma coisa é real, se agarre nisso, aonde você estiver, seja no palácio, seja na rua, seja na luta, seja na alegria, a boa mão do Senhor está com você, ela está sobre você, ela cuida de você, ela sustenta você, ela prospera você, e ela faz com que pessoas olhem para você e abram portas para você. Esse povo, Potifar, o líder do carcereiro mor, esse povo não era crente, esse povo não conhecia o Deus Todo-Poderoso, mas esse povo reconhecia o Deus Todo-Poderoso na vida de José. Está difícil, meu irmão, não desista. Isso faz parte do processo de Deus transformar você em uma pessoa inteira, em uma pessoa plena, em uma pessoa bem resolvida emocionalmente. Então na prisão, Deus faz isso. Deus forja em José autoridade, irmãos. Ele ia precisar disso lá na frente para ser um governador. Olha só, José tinha tudo para ser o homem mais rancoroso, mais amargurado, mais enjoado. Sabe aquela pessoa que você para e ela só tem mazela para contar? Aquela pessoa que você para, você quer até passar de largo, porque ela só tem miséria, ela só tem porque minha mãe, porque meu pai, porque minha casa, chega disso, bate a porta na cara da autocomiseração, meu irmão, sai disso em nome de Jesus. José tinha tudo para ser essa pessoa, bronca, amargurada, grosseira. Ele tinha tudo para ser jogado no cárcere e cair numa depressão lá no cárcere. Eu fico me perguntando se sou eu, irmão. Acho que eu ia ficar lá chorando no cárcere. Acho que eu não ia cair na graça de ninguém, não. Eu estou falando mesmo que é verdade para vocês. Eu acho que eu ia ficar lá ajoelhada chorando. Até eu cair na graça de alguém demorou uns bons anos. Eu ia sofrer um pouco lá no cárcere. Sabe, queridos, e a gente olha para José, o cara entrou ali, e eu fico imaginando ele pensando, em que eu posso ser útil aqui nesse lugar? E ele começa a governar, e ele começa, em todo lugar que José chegava, ele já começava a governar, mas ele governava como alguém pela metade ainda, porque Deus foi permitindo esses processos. Então ele forja em José o caráter, ele forja em José a autoridade, e por último ele forja em José essas emoções bem resolvidas, que nós iniciamos aqui lendo o capítulo 45, porque o capítulo 45 é o retrato de alguém que tem a emoção bem resolvida, é o retrato de alguém que conseguiu, queridos, ser uma pessoa por inteiro. O capítulo 45, projeta aqui para mim, 45 verso 1. Esse capítulo 45 é a cereja do bolo, meu irmão. É o morango, para quem não gosta de cereja. É o ápice da vida de José.
Porque nesse capítulo 45, os irmãos de José, coisas de anos atrás, eles vão até José para se dar para conhecer a ele. E José, querido, ele está num borbulhão de emoções nesse momento. Eu vou descer, a câmera pega. José, ele está num borbulhão de emoções naquele momento, gente. Porque ele começa a pensar, trazer a memória, porque ele não é um alienado, um louco. Mas ele é um homem que sofreu dores, que foi injustiçado. Ele é um homem que foi odiado pelos seus irmãos e foi lançado para a morte. Porque os seus irmãos só não tiveram coragem de matar ele com as próprias mãos, mas lançaram ele para morrer. Esse era o projeto. E aí, de repente, irmãos, ele está ali, diante dos seus irmãos. O borbulhão é tanto dentro daquele homem, que, vocês lembram da história? Ele prende um irmão, os irmãos não sabem que é José. Aí ele prende um irmão e deixa solto. Daqui a pouco ele pega as pratas e bota no meio de cereal. Você lembra disso? Vocês lembram? E aí ele bota lá e tudo. Por quê? Porque ele não sabe como fazer. E sabe o que eu acho mais maravilhoso nesse texto, mais lindo nesse texto? É que José ali, ele pode se vingar, irmãos. Mas José escolhe não se vingar. Um coração de um homem que é por inteiro, que é bem resolvido, não vai optar por vingança, mas vai optar por amor. Vai optar por servir, vai optar por ouvir Deus e entender que há um propósito muito maior. É aquela canção que diz: eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Então José, naquele turbilhão de emoções, de repente, ele se dá a conhecer para os seus irmãos. E o texto é claro quando diz que estavam ali e José pede para todas as pessoas saírem. Aqueles que trabalhavam na casa, aqueles que estavam... Ele era o governador do Egito, devia ter muitos homens ali o guardando. E ele pede para que todos saiam. Os irmãos dele estão ali, não entendem nada. O que o governador do Egito quer com a gente? O que ele prepara? Ele prepara uma refeição. E de repente, José está ali, comendo com seus irmãos. Anos de uma dor dentro daquele homem. E o texto vai dizer que ele fala: sai todos daí, sai. E ele se dá a conhecer aos seus irmãos. Verso 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Havia um choro de décadas que José chorou ali diante dos irmãos. Não era um choro qualquer, não era uma lágrima que escorria dos seus olhos, mas era dores de uma alma, dores de irmãos que o odiaram, que o lançaram, e ele chora ali. Eu imagino ele se desfazendo de todo o aparato do Egito e se revelando aos seus irmãos e dizendo: sou eu sou José. Olha isso, irmãos. Aí ele levantou a sua voz e chorou. O verso 3. E disse José aos seus irmãos: eu sou José. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu estou dizendo que Deus está nos chamando a ser homens e mulheres bem resolvidos emocionalmente, eu estou dizendo que você precisa dar nome, que você precisa resolver, você precisa concluir passados, você precisa chegar até pessoas, porque há homens e mulheres aqui, pessoas que estão conectadas conosco, que tem choro na alma, que tem grito para dar, que precisa se revelar, que precisa: eu sou aquela pessoa que você vendeu, eu vivi aquela dor, mas eu quero dizer para você: eu te perdoo. Porque era isso que José estava dizendo. Eu sou José, aqueles que vocês venderam. E os irmãos, e ele perguntou: meu pai ainda vive? Os irmãos não puderam responder ele, porque ficaram pasmos, ficaram ali amedrontados. Que loucura, irmãos. E aí José começa no versículo 4 a mostrar o quão bem resolvido ele estava, o quão um homem por inteiro ele era.
O quanto Deus havia forjado nele caráter, autoridade, emoção, em todas as áreas. José não era um homem que precisava de aprovação de ninguém. José não era um homem que precisava que alguém ficasse ali bajulando ele. José era um homem que ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que o Deus da vida dele era um Deus que estava o elevando, o expandindo para um propósito muito maior do que meramente no ambiente da família. E ele diz isso. E ele diz: se acheguem a mim, gente. Eu não vou matar, eu não vou fazer mal a vocês. Se acheguem a mim. Eu perdoo vocês. Sabe, queridos, eu fico olhando para essa cena. Quantas coisas da nossa vida. Eu me lembro quando eu tinha... Ainda na minha infância, na adolescência, eu tive muitas crises com meu pai. Eu não falava com meu pai. Meu pai era pai de santo, era espírita. Ele tinha centro e ele botava as brasas e passava em cima da brasa, incorporado de entidades. E ele teve muitas famílias. Eu me lembro, pouco meu pai ia visitar a gente. Eu criança ainda, ele chegava em casa, eu tinha um amor pelo meu pai, sobrenatural. E um dia, meu pai foi nos visitar. E ele só chegava na porta, que minha mãe não deixava ele entrar na casa. E meu pai foi nos visitar e falou para mim: como é que você está? E eu falei: eu estou com fome. Porque não tinha nada em casa. Eu tinha uns 10, 11 anos. Eu me lembro disso como se fosse hoje, irmãos. Eu estou com fome. E meu pai falou assim: não tem nada aí não? Papai vai no mercado. Eu vou fazer uma compra. Eu falei: tá bom. Eu já estudava. E eu andava sozinha. Porque tinha um mercado próximo da nossa casa, chamado Peg Pag. E eu entrei naquele mercado, eu já tinha até uns 11 anos, eu não tinha 9, eu tinha uns 11 já. Porque eu me lembro dessa cena, eu entrando no mercado. Eu entrei no mercado no final da escola, da aula, e eu vi meu pai com um carrinho cheio de compra, irmão, cheio de compra. Sabe aquele carrinho lotado de compra? E eu vi meu pai, quando eu vi meu pai, eu fui correndo: pai! E ele veio e fez assim: vem para cá, para me tirar de perto, porque ele estava com uma amante, né, com uma mulher, com uma das mulheres que ele tinha. E ele me tirou de perto, aquele carrinho lotado. Aí eu falei assim: você está fazendo compra lá para casa? E ele falou: vamos ali. Aí ele me levou naquela seção de biscoito, sabe, irmãos? Aquela seção de biscoito. Hoje eu acho que nem existe mais isso. Mas vocês lembram antigamente que a pessoa que não tinha dinheiro para comprar biscoito comprava farelo de biscoito? Quem lembra disso? Aí você pedia lá, não sei se ainda existe isso. Lá em Teresópolis que nem existe mais. Então você pedia o farelo de biscoito. O que tinha no farelo de biscoito? Tinha creme crack, tinha resto de... Todo o resto dos biscoitos que tinham lá varejo era jogado numa cabine. Então ficava aqueles farelos. Então aquele farelo era uma alegria para a pessoa pobre, irmão. Porque a gente jogava aquilo numa bacia e ficava tentando catar aquilo que estava inteiro. Para comer. Quantas vezes eu vi aquilo? E pegava farinha, botava no café e comia. E aí ele me levou naquela sessão e falou assim: eu vou comprar um farelo para você levar. E eu falei: tá bom. E ele comprou um saco de farelo de biscoito. E eu lembro que eu fiquei olhando que tinha uns pedaços de biscoito recheado de morango. Irmãos, eu nem ligo para biscoito recheado, mas eu tenho um negócio: toda vez que eu vou no mercado eu quero comprar biscoito recheado. Rapaz, é um troço, né? Um buraco que fica. Aí Márcio fala assim: amor, você vai levar esse biscoito para quê? Você não vai comer. Raquel não está comendo biscoito recheado. Ah, não, mas eu gosto de ter lá em casa. Olha só, agora eu parei, porque eu descobri que isso era fruto de algo que eu não tive. E eu precisava abrir o armário e ver o raio do biscoito lá recheado, gente. Porque situações, crises, processos nos marcam, geram dores. E eu fui para casa com aquele saquinho do biscoito, toda feliz. Cheguei em casa e falei para os meus irmãos: papai está vindo aí com a compra. Irmãos, eu tenho 44 anos, com essa carinha de jovem. Lá em casa não chegou, só se chegou na sua casa, porque até hoje a gente esperou lá, não chegou a compra. Meu sonho era ter uma Barbie. Com o meu primeiro salário, comecei a trabalhar com 13 anos. Meu primeiro salário eu comprei uma Barbie. Eu entrei na loja e comprei uma Barbie. Porque meu sonho era ter uma Barbie. Eu encontrava meu pai, pouco eu vinha meu pai, de 2 em 2 meses. Falava: pai, meu sonho é ter uma Barbie. Ele falava assim: vamos ali na pia que eu vou fazer uma Barbie e te dou. Aí eu... Mas aquilo era seta que vai entrando, negócio que vai construir, que vai arrebentando a gente. E eu não era cristã, e por causa disso, com 15 anos, eu tentei meu primeiro suicídio. Pelas crises, pela falta de paternidade.
E aí você converte. Como é que você chama Deus de Pai? Como é que você entende que Deus é um Pai que promete e cumpre? Como que você entende que Deus é um Pai que olha para você com amor, com graça, com favor e que não vai falhar com você? Que Ele não vai dizer, eu vou lá e vou te alimentar, e por trás Ele não aparece para alimentar coisa nenhuma. E ali, queridos, naquele ambiente, naquela situação, anos se passaram. Quando eu me tornei adolescente, eu tomei uma ira do meu pai. Toda aquela crise, todo aquele alívio se tornou numa explosão, porque eu não tinha o Senhor. Eu não tinha o Senhor para estar comigo, para estar ministrando, para estar me curando. Uma família totalmente disfuncional, aonde todo dia minha mãe dizia, isso mesmo, teu pai é um capeta, teu pai é um demônio, teu pai é não sei o quê. Então aquilo só valorizava aquela dor que eu tinha. E tantas outras coisas. E eu me lembro, queridos, o dia que eu me converti, que eu tive um encontro com Jesus. Eu lembro o dia em que o pastor, que foi o meu pastor querido, né, que me aconselhou, que cuidou de mim, que foi um pai para mim. Ele também era psicólogo. Jesus sabia que não ia dar jeito, né, que o primeiro pastor tinha que ser um psicólogo também. Só ser pastor não adiantava, né? Era demais. E ele começou a me atender também, fazer não só, né, a questão da igreja, mas ele tinha uma sala de atendimento, ele começou a me acompanhar. Irmãos, quantas vezes eu olho para José dando esse choro, esse grito, eu sei o que é isso. E eu me lembro que eu tinha 3 meses na igreja, e foi um pastor e pregou sobre o Abba Pai, sobre o paizinho. E eu falei, chamar Deus de Pai, e eu não conseguia, não saía. Eu estava 3 anos sem falar com meu pai. Meu pai vinha na cidade, eu não aparecia. Se falasse, seu pai está em tal lugar, eu não ia, não encontrava. Eu chamava meu pai pelo nome. O nome do meu pai lindíssimo, François. Um negão, bonitão, bonito pra caramba, simpático, gente boa. Meu pai era pessoa agradabilíssima, maravilhosa. E aí, irmãos, foi muita dor. Eu não falava. Até que um dia, essa ministração do Abba Pai, eu fui conversar com o pastor. Eu falei, pastor, eu não consigo. Quando eu vou falar pai, não vai, não sai. E se eu falo é falso, não consigo. E ele falou, você precisa perdoar. Você precisa ter um tempo com seu pai. Eu falei, Irmãos, eu me convertendo em Teresópolis e meu pai se convertendo lá no Carmo, em Juiz de Fora, lá na cidade chamada Carmo. Meu pai tendo um encontro com Jesus lá, meu pai sendo liberto lá. Eu andando na rua, encontrei uma pessoa, falou assim, você já soube o que aconteceu com seu pai? Eu falei, François, não, o que aconteceu com ele? Eu já na igreja. Seu pai agora é crente. Ele é crente? Ele é crente. Ele vai vir na cidade agora mês que vem, ele agora é crente, foi liberto, fazendo autolibertação, porque meu pai botava a mão na cabeça, manifestava tudo quanto é demônio, ele quebrava a casa inteira. E ele pegava, os demônios vão te matar, ele pegava a Bíblia de novo, voltava a ler. Aí eu brinco que ele fazia autolibertação, né? Mas claro que ele passou por processo. Mas sabe, irmãos, até que um belo dia, a gente estava numa vigília na igreja. 3 anos sem falar com meu pai. Mas eu já orando. Senhor, prepara esse momento. Eu preciso estar diante dele. Eu tenho muita mágoa, eu tenho muita tristeza, eu tenho muita coisa para falar. Prepara esse momento. Porque se tem uma coisa, queridos, que eu sou muito fácil, é inclinar o meu coração para ouvir o que o Senhor quer falar. E me render ao que Jesus está falando. E obedecer, ainda que eu não queira fazer, eu obedeço. E eu me lembro numa vigília. Uma vigília na igreja, a primeira vigília que eu participei, eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Vê se Jesus ia me batizar com o Espírito Santo, irmão. Toda mal resolvida, arrepiada, arrebentada, virada, com um choro engasgado para gritar. E chegou na madrugada na vigília, um ministro que estava lá declarando a palavra falou assim, junte as famílias. Ninguém da minha família era crente. Eu não tinha irmão nenhum crente, minha mãe, ninguém era crente, só eu. Junte as famílias para orar. Aí eu olhei para o rosto do pastor e ele fez assim, vem. E eu fui ficar com a família do pastor. Fui lá, abracei, fiquei assim na família do pastor. Aí sentei na frente, eu estava assim na terceira fileira, vim para frente. E fiquei ali, né? E ore pela sua família, ore pela sua família. E eu estou ali orando. Me deu uma tristeza, irmãos. Eu pensei assim, puxa, não tem ninguém da minha família aqui, né?
Me deu uma tristeza, ele falando assim, olhe para o seu pai, olhe para sua mãe, se você tem agora um motivo, peça perdão, reconcilie em família. Quando ele começou a dizer isso, eu falei assim para o Senhor na frente, Senhor, eu libero perdão sobre o meu pai. Meu pai sofreu tanto, porque tem um histórico tão sofrido. E tudo que ele fez conosco, com os filhos, foi reflexo de tanto sofrimento. E eu libero perdão sobre o meu pai. Irmãos, eu tinha 20 anos, 19, 20 anos. Ninguém falou para mim, você tem que orar assim, é o Espírito Santo mesmo. E daqui a pouco, irmãos, eu olhei para trás, no meio daquele mover de oração, o meu pai estava na última fileira daquela igreja. E quando eu olhei meu pai, ele me olhou e eu fiz assim, aí ele veio andando. Foi igual um encontro, sabe, irmãos, de noivo e noiva. E a gente foi se encontrando no meio da igreja. E quando a gente chegou no meio da igreja, ele foi se ajoelhar diante de mim. Ele foi se ajoelhar para falar, filha, me perdoa, eu fui um péssimo pai. E eu levantei e falei, pai, não ajoelha. Falei, pai, me abraça, eu te amo. Você é o meu pai, eu te perdoo. Eu te perdoo, porque agora a gente conhece a Jesus. E nós nos abraçamos ali, irmãos. E Deus fez algo tão lindo, tão lindo. Minha mãe não suportava nem ouvir falar do meu pai. Meu pai precisou trabalhar em Teresópolis 8 meses numa obra. Irmão Ivan ia amar conhecer meu pai, ele era um grande construtor, trabalhava em muitas obras. Ele precisava construir uma fábrica na cidade. E ele falou para mim assim, eu estou vindo para a cidade agora, vou ficar aqui pelo menos um ano. Eu preciso arrumar um lugar para ficar. Eu falei, pai, eu vou arrumar um lugar para você ficar. E eu implorei a minha mãe para deixar ele ficar num quartinho que a gente tinha na casa. Você já pensou o que foi isso, irmãos? E eu coloquei meu pai lá nesse quartinho. Irmãos, Deus me deu um ano de construir uma paternidade com meu pai, da gente sentar e ler a Bíblia junto, da gente chorar junto, dele abrir o coração comigo. E meu pai se tornou a maior referência para mim do que é quando Jesus entra numa história e é poderoso para transformar uma pessoa completamente. Meu pai foi totalmente transformado pelo poder desse Jesus que nós servimos. Ele foi até cada filho, ele pediu perdão. Hoje eu ainda tenho irmãos, queridos, que são altamente feridos, que nunca reconheceram Jesus. Mas todos aqueles que trilharam por esse caminho, sabe, de conhecer o Senhor, resolveram essas questões com Ele. Quando meu pai veio a falecer, ele ficou conosco lá em Teresópolis. Eu fiquei 30 dias com ele no hospital. Irmãos, eu não precisava ficar, eu tenho outros irmãos, a gente tinha pagado, mas eu não conseguia deixá-lo. Eu queria estar com ele, só eu dava banho no meu pai. Meu irmão falava assim para mim, eu estou sem graça de dar banho no papai. Eu falei, hã? E ele falava assim, eu só quero tomar banho com Vivi, porque Vivi é carinhosa. Vivi, me dá banho, ele falava para mim. Meu pai foi o homem que mais me valorizou, irmãos. Porque aquele homem que Satanás ali tentou fazer com que fosse aquela pessoa para me ferir, ele foi o homem que mais me curou. Eu me lembro quando a gente começou a caminhar junto. Meu pai era muito de reteté, muito de poder de Deus, se tornou um grande profeta de Deus, como Deus usava ele. A gente ia para as igrejas, vai ter uma vigília, e ele ficava me carregando junto, e eu queria só para estar com ele, sabe, porque eu quis recuperar todos os anos que eu não tive ele. E a gente sentava, a gente ia para as igrejas, chegava lá e ele falava assim, ô pastor fulano, tudo bem? Isso aqui é minha filha, ela prega, e prega muito. Eu grávida, irmãos, eu contei aqui, né, tantos quilos que eu engordei, fiquei uma broa, coisa horrível. Fiquei bonita, não, irmão, grávida é linda, mas eu não fiquei não, tá? Eu tenho uma foto só, uma coisa ficou estranha mesmo, que complicado. Meu pai falava assim, você tá grávida mais linda, minha filha, você é a mais linda do mundo, minha filha. Pensa numa pessoa agradável, se tivesse aqui todo mundo ia amar. Sabe por que eu consigo ver isso, irmãos? Porque Deus me fez ser por inteiro quando se trata dele. O dia que eu sepultei meu pai, sabe, confiando e agradecendo ao Senhor por ter me dado a oportunidade de conviver com aquele grande homem. Irmãos, você e eu ainda temos questões que precisamos resolver. Às vezes a questão está aqui dentro, às vezes a questão está com pessoas. Se coloque de pé no seu lugar. Estar bem resolvido é uma urgência do Senhor.
Projeta para mim Isaías 58:8 e o versículo 9. Sabe, irmãos, cicatrizes não doem. O que dói são feridas. Olhe para mim, cicatrizes não dói. O que dói são feridas. Se dói ainda, é porque ainda é uma ferida. Ah, pastor, já resolvi, já está resolvido. Se tem dor, não está resolvido. Ainda é uma ferida. Mas vai ser resolvido. Resolver o passado, concluir o passado, fechar o ciclo do passado, é tocar no assunto. E às vezes a gente não quer tocar no assunto, né? Encerrando meu pai, gente, meu pai era demais, gente, que saudade. Aquele homem maravilhoso. Meu pai falou assim para mim, um dia: filha, uns 10 anos. Ele faleceu em setembro de 2014. Em 2004, porque foram assim uns 10 anos. Ele falou assim para mim um dia: filha, eu estava orando, Deus falou comigo um negócio. Eu não tenho coragem de falar isso para ninguém, filha, mas Deus me falou um negócio. Eu falei: o que Deus falou? Deus falou, filha, que vai voltar em setembro de 2014. Aí eu falei: pai, pelo amor de Deus, você não abre a boca para falar isso, que isso é heresia, pai. Isso não é de Deus não, pai. A palavra fala que, olha, que só o Pai que está nos céus sabe o dia, a hora e a volta. Aí você está falando que Jesus te revelou, pai? Minha filha, ele falou comigo. Ele falou, eu vi os céus abertos e ele viu, botou lá, setembro de 2014. Filha, ele falou comigo. Aí eu falei assim: pai, não fala, por favor, pai, você não fala isso. Alguém vai, olha. E tal, e nós oramos, tal, passou. No dia do sepultamento, o corpo dele chegou de fora. Quando eu cheguei na beira do caixão, que eu olhei meu pai com aquele semblante. Na madrugada, nós nos falamos na noite. Na madrugada, ele acordou, ele fazia hemodiálise. Ele acordou, falou para a esposa dele: bota Matos Nascimento. Ele gostava de Matos Nascimento. Bota Matos Nascimento aí. Aí ele ficou adorando, ela foi tomar banho, era 4 horas da manhã. Ele falou: agora abaixa que eu vou orar por cada um dos meus filhos. Aí ele orava a cada um dos filhos. E ele orou por todos os filhos, finalizou em mim, que sou a caçula, e faleceu. E quando o corpo dele chegou, eu olhei para ele, botei a mão no corpo e falei: obrigada, Senhor, porque eu recebi minha última intercessão da vida desse homem. E na hora, era como se eu visse a visão que ele viu. Os céus abertos, setembro de 2014. E o Senhor falou para mim, eu voltei para ele. Sabe, queridos, vale a pena você resolver o passado. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher por inteiro. Salmo 58:8, olha só. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. A cura do Senhor rompe, ela nos alcança, ela fecha ciclos, ela te reconstrói, ela está disponível para mim e para você. Nessa noite de Santa Ceia, ela está disponível para mim e para você. Eu não sei, queridos, em que área da sua vida você não está conseguindo ser essa pessoa por inteiro, ou você olha e se vê hoje nesses processos aonde Deus está trabalhando, aonde Deus está forjando em você o caráter, aonde Deus está forjando em você a autoridade, aonde Deus está forjando em você uma pessoa bem resolvida emocionalmente, uma pessoa curada, uma pessoa restaurada, uma pessoa que experimentou a cura, o perdão, a graça de liberar um perdão. Porque, olha, irmãos, tem muita gente, tem muito pastor pela metade, carregando cadáver nos seus ombros, porque não concluiu o passado, porque situações estão pendentes. Tem muitos líderes, muitos pais, muitas pessoas que ficam com situações e falam: é melhor não tocar no assunto, eu não quero mais saber, eu não vou. Queridos, eu entendo isso. Mas deixa eu dizer para você, ore, peça ao Espírito Santo que te conduza. Não aceite ser alguém pela metade. Deus te quer inteiro.
No capítulo 52 de Gênesis, Jacó morre. E quando Jacó morre, a primeira coisa que os irmãos de José fazem é se reunir e comentar. E agora? José vai mandar a gente embora. Agora papai morreu, José vai se vingar. Agora vai dar errado. Mas José faz questão de juntar os irmãos e ele chora de novo. Mas não é um choro de alma, é um choro dizendo: ei, vocês não estão entendendo, eu os perdoei, eu os amo, vocês me odiaram, mas eu os amo, e o meu amor liberta vocês, e o meu amor cura vocês. Eu sei, queridos, que o meu amor ajudou a curar meu pai, libertou o meu pai, mas muito mais que ter libertado a ele, libertou a mim. Me permite estar aqui hoje pregando nesse altar. Me permite hoje viver cumprimentos de promessas incríveis, porque eu sou improvável. Se tem alguém que também tinha tudo para ser a pessoa mais angustiada, rancorosa, mal-humorada, sou eu. Mas eu tomei uma decisão: eu não vou ser, eu não quero ser, porque o meu Deus é aquele que se apressou e me curou. Ele fez brotar a cura dele sobre mim, e a justiça dele não é a minha, não é a minha justiça. O texto diz que a justiça de Deus, ela vai à minha frente. Oh, aleluia. Tem justiça de Deus aí indo na sua frente. Você não precisa fazer justiça, você não precisa requerer justiça. Você precisa estar firmado nele, que vai fazer com que você seja alguém por inteiro, bem resolvido emocionalmente, e vai fazer com que você viva tudo aquilo que ele prometeu. A justiça dele vai à sua frente, ela vai adiante, mas a glória de Deus, ela vai atrás de você, ela vai na tua retaguarda. Meu irmão, seja por inteiro, justiça está na frente, a glória está atrás, ele firmou você, então você não tem do que se preocupar. Seja por inteiro, resolva o que tem que resolver, toque no assunto, peça perdão, libere perdão, resolva questões, bata a porta em coisas do passado, conclua os ciclos, feche tudo para adentrar a nova estação que já está aí. Oh, curve a sua cabeça. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Que melhor momento do que esse de tomar a Santa Ceia? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, vasculhe os corações, vê se há em nós caminhos maus, vê se há em nós circunstâncias, situações, pendências do passado, vê se há em nós áreas da nossa vida que nós precisamos resolver dentro do nosso coração, choros que precisam sair, áreas da nossa vida que precisam ser resolvidas. Eu não sei qual é o tempo que os meus irmãos estão vivendo. Eu não sei se é o tempo de serem odiados, de serem lançados no poço, de serem vendidos. Não sei se é o tempo da prisão. Não sei se é o tempo de estar no governo. Eu não sei qual é o tempo que cada um está vivendo. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor tem lindos propósitos e nós queremos estar alinhados àquilo que o Senhor tem. Por isso eu te peço, faça desta igreja, desses membros dessa igreja, faça de nós que estamos aqui no altar, homens e mulheres por inteiros, que ouvem a Tua voz e que entendem que tudo que nós passamos é para nos construir, é para um propósito muito maior, como o Senhor fez na vida de José.